Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista e hoje falando sobre cultura caipira, contando com a participação da jornalista Nathalie Neco e da museóloga Patrícia Cruz. Bom, a gente conversou, sobre a cultura caipira no primeiro bloco, já citamos várias características, também as tradições e um pouco da linha do tempo, de como foi se desenvolvendo essa cultura. Mas gostaria de perguntar para vocês, primeiramente para você, Patrícia, com relação ao trabalho feito pela Prefeitura de Jacareí na manutenção, na preservação dessa cultura e relacionando com o MAV, que muitas vezes o MAV ele serve de espaço para exposição de elementos da cultura caipira. E queria te perguntar se o jacareense, de modo geral, é interessado na cultura caipira, se eles frequentam, perguntam, como que é essa relação que você possa já ter visto dos jacareenses com relação à cultura caipira? Bom, a prefeitura, de um modo geral, simplesmente através da Fundação Cultural, faz um trabalho aí de preservação e comunicação da cultura jacariense e da cultura do Vale do Paraíba também, já há quase pouco mais de 40 anos a gente pode falar, porque o MAV, é o principal foco aí quando a gente fala de cultura do Vale do Paraíba mesmo, Ele tem essa capilaridade regional aí, o que é bem interessante. Ele tem o propósito de falar da identidade do Vale do Paraíba em seu projeto estrutural mesmo, E o que a gente vê, é uma procura muito grande da educação, de um modo geral, não só da educação municipal, mas estadual também, pelo MAV, para falar da cultura caipira, da cultura do Vale. Então, quando existe um momento em que tanto as crianças quanto os adolescentes trabalham essas temáticas, então o MAV é muito procurado por esse público. Então, o MAV ele vai pensando ações ao longo do seu planejamento anual aí, para atender esse público. Mas a gente vê, por um outro lado, a própria população, buscando um pouco da sua história, um pouco da sua identidade para levar o outro, Porque quando a gente fala de identidade, a nossa identidade ela surge quando a gente vai mostrar para o outro. Então é muito isso, eu recebo alguém de outra cidade, de outro estado, leva ao MAV. Então, desde que a gente reabriu o MAV lá em 2018, aos sábados, a gente viu muito isso, A Fundação Cultural foi percebendo o quanto as pessoas vinham, às vezes, durante a semana, viam rapidamente uma outra exposição e no final de semana voltava com o familiar, que é de outra cidade. Então, a gente escutava muito isso. Então, foi um dos motivos, inclusive, da abertura do museu no sábado, E hoje isso vem se mantendo justamente por isso. Então, tem uma procura. Se você pega o livro de visitas, a quantidade de pessoas que vão visitar o museu de Jacareí é bem grande, Então, existe esse trabalho com a educação, o educativo, para trabalhar justamente essa questão da identidade, mas também da própria população. E aí a Fundação realiza, para além do MAV, outras ações de fortalecimento mesmo e de fomento aí a essas identidades, Então, isso é muito importante para a cidade de um modo geral e também para o Vale, porque vai contribuindo para a região. Com toda certeza, até por você ter comentado do MAV, o MAV é um ponto turístico da nossa cidade muito importante, Então, as ações que acabam acontecendo ali, que são concentradas ali, sejam, na verdade, de qualquer característica, de qualquer tema, de qualquer assunto, mas trazendo também a cultura caipira, é bacana saber, até mesmo de você, por toda a ligação que você tem com o MAV, da procura, da importância que os jacarenses acabam dando para esse tema. Agora, com relação à Fundação Cultural, Nathalie, eu gostaria também que você me dissesse um pouquinho sobre as ações da Fundação e se também tem a adesão dos jacareenses com relação aos eventos promovidos em parceria ou da própria Fundação ou aqueles que a Fundação faz em parceria com alguma outra secretaria, como que é a participação do jacareense com relação a projetos, a eventos que tenham também a ver com a cultura caipira. Sim, eu acho que é um trabalho um trabalho de educação mesmo para que, enquanto jacarense, enquanto cidadão, a gente reconheça as nossas identidades. Acredito que o jacarense, sim, se identifica
como a Patrícia bem pontuou, assim, hoje o nosso Museu de Antropologia do Vale do Paraíba é uma das principais referências nessa questão de entender o homem do campo, o indígena, o caipira, dentro do Vale do Paraíba e de Jacareí. Eu acredito que sim, o jacarense se reconhece, participa. É uma construção, assim, hoje, falando do período atual, estamos num período pós-pandemia em que as pessoas ainda estão se acostumando com a retomada das ações. Então, a gente está sentindo essa volta, né, das pessoas presencialmente, mas também eu acho legal pontuar que durante a pandemia, o museu fez diversas ações online que também, além de alcançar a nossa cidade, alcançou a região toda, sempre pontuando as nossas identidades caipira, indígena, negra. Então, isso é bem importante. Eu acho que sim, a Fundação Cultural tem um papel muito significativo. O jacarense se reconhece, cada vez mais está participando e acredito também que hoje a gestão ela está com pessoas capacitadas, até dentro da própria academia, como a Patrícia, museóloga, hoje diretora de cultura. Então, é muito importante a gente também ter essa qualificação nesses gestores à frente, né? Porque também leva toda essa nossa história de uma maneira teórica, qualificada, para que a gente alcance cada vez mais a população e a população, a partir desse alcance, se reconheça, né? Se reconheça caipira, indígena e todas as outras nossas identidades plurais. Com toda certeza. Uma coisa interessante na sua fala foi que você citou as ações que o museu fez de maneira online, né? E nisso a gente vê que a modernidade, que a tecnologia também auxilia, né, na propagação das exposições, das palestras e tudo mais. E aí como é que a gente fica no sentido de utilizar essas ferramentas, já que a gente sabe que a modernidade é algo inexorável, não tem como mudar, mas também manter as raízes que, né, nos fizeram ser o que somos, né, e fez a nossa cidade evoluir, né? E como que fica para vocês no trabalho que vocês exercem, que se remetem muito, né? Tem que falar muito do que já aconteceu na nossa cidade, na região. Como é que fica assim trabalhando, vendo que a cidade está evoluindo, está se modernizando, mas a gente também tem que lembrar da cultura que permeia o nosso povo? Como é que vocês fazem esse panorama, essa situação? Como vocês veem isso? Eu entendo que quando a gente fala de tecnologia, né, e de mudança, primeiro assim, tecnologia vem para somar, né? Então, de todos os modos, como a gente vai utilizando isso, é mais como a gente utiliza para ganhar mais tempo, seja para ganhar mais qualidade de vida, enfim, acho que vem de como a gente vai se utilizando, né? Para as instituições museológicas, ela vem muito a somar, né? Então, a pandemia tem esse ponto, né, que muitas instituições conseguiram, então, aí, extrapolar seus muros, a gente tem visto muito isso, e estão se colocando no meio digital. Então, quando as instituições museológicas se colocam no meio digital, seus acervos e suas exposições, né, isso garante um acesso e uma democratização do acesso, tanto para aquela pessoa que não tem como se deslocar até o local, mas também para pessoas que estão em outras regiões, enfim, pesquisadores. Então, você cria uma democratização do acesso a essas instituições. Mas também eu vejo que quando a gente vai pensar, muita gente fala, né, a cultura vai ser morta, a cultura tradicional vai ser morta pela tecnologia, né, tá acabando. Eu entendo que essas mudanças, né, elas são naturais do processo. Porque nós, enquanto seres humanos, seres que convivem em sociedade, nós vamos mudando, os costumes vão mudando, vão criando-se novos. Então, e isso é natural, vai acontecer. Então, assim, quando a gente trabalha com preservação da cultura material e imaterial, uma coisa que a gente procura é o registro, né? Então, não só falando de registro como patrimônio imaterial, mas falando de registro disso mesmo. Então, você tem um audiovisual, você tem a fotografia, para que não se perca muito, não o fazer, mas não se perca o conhecimento, né? Então, eu sei que era assim uma folhinha de reis. Se não tiver mais, ok, mas eu sei que tem.
né? O próximo, né? As próximas gerações vão saber da existência disso. Isso é importante. Mas eu acho que a gente também tem que entender que isso vai mudar, vai se alterar, vai ser diferente, né? As formas hoje como a gente se comunica, em 2 anos, passou super rápido, se alterou completamente, né? Então, tudo vai mudar. Com certeza. E agora, eu queria também saber a sua opinião sobre isso, Nathalie, até porque você fez graduação em Cultura Popular Brasileira, então como que é também conciliar a tecnologia, né, da informação com esses estudos que você presenciou, né, nesse período de estudos? Acredito até que é um olhar da comunicação também muito interessante, a gente olhar para essas mudanças que sim, são naturais, são necessárias e que a tecnologia ela vem para somar e ela vem como uma forma de ajudar nesse processo da gente chegar em outras gerações, né? Eu acho isso muito importante. Por exemplo, ano passado a gente não teve a festa, a comemoração da Folia de Reis presencial devido à pandemia. A Fundação Cultural preparou um mini documentário postado no YouTube, nas redes sociais da instituição, que a gente levou essa Folia de Reis para a casa das pessoas. Lógico que a gente tem que ter um recorte social, do acesso à internet e tudo mais, mas é um avanço muito positivo, assim. A tecnologia, ela vem sim para ajudar a preservar a cultura popular, a cultura caipira e ser essa ferramenta de conhecimento mesmo para gerações. Você citou da pós-graduação, até o meu trabalho de conclusão de curso foi analisar um pesquisador chamado Chico Abelha, que ele, dentro da minha linha de pesquisa, ele é considerado um agente da folk comunicação, que é essa comunicação dentro da cultura popular, em que ele usa o YouTube para falar da cultura caipira, da cultura popular e alcança milhões de pessoas, tanto região, Brasil e mundo afora. E assim, os relatos das pessoas que assistem o Chico Abelha é muito interessante, assim, de pessoas que eu entrevistei que falaram que na hora da janta, prepara a janta, junta a família e coloca um vídeo, ele explicando sobre uma manifestação popular, ele falando sobre uma manifestação religiosa, sobre uma pessoa fazendo uma receita de uma culinária caipira, e o interesse dessas pessoas em vivenciar a nossa cultura popular através de um material audiovisual, através da tecnologia. Então essa ferramenta ela não pode ser dispensada, ela tem que ser pensada assim, tem que ser cada vez mais. Eu acho que ela não é o principal, mas ela é um meio muito ativo e potente na valorização e na salvaguarda da cultura caipira e da nossa cultura popular no geral. Agora, assim como você comentou do audiovisual, eu queria também fazer essa ponte para a gente voltar a falar da cultura caipira de modo mais específico, com relação à representação do caipira nas telonas, que a gente vê nos filmes do Jeca Tatu, do Mazzaropi, e também com relação ao filme Tapete Vermelho, que também pude grifar aqui, que é estrelado, né, pelo ator Matheus Nastergaile, e além do popular Chico Bento, né, que é nas histórias em quadrinhos, né, do Maurício de Souza, né, que faz parte da Turma da Mônica nesse caso. Eu queria perguntar para vocês se eles são fiéis realmente ao que a gente vê, né, na cultura caipira, e se também acaba assim, sendo alguma coisa positiva ou às vezes até não, no sentido dele acabar, né, rotulando demais o que seria um caipira. Né? Não digo talvez no sentido do Chico Bento, que é uma história mais infantil, mas em outras histórias que a gente pode ver o caipira como ingênuo demais, como alguém que talvez não tivesse estudos. Como que para vocês funciona essa situação? Acho que é uma representatividade boa? Não? Eu acho que não dá para dizer bom ou não. Eu acho que a gente tem várias leituras aí que precisam ser feitas e várias ponderações, né? Porque assim, quando a gente pega, né, Mazzaropi, por exemplo, né, Jeca Tatu, enfim, a gente está falando de estereótipos, né? Então, e isso era uma leitura da época que se fazia e isso vendia. Então, e sem crítica, né? Então, a gente precisa olhar isso criticamente. É o que você falou, né? Tem essa questão da ingenuidade, o caipira tido como a pessoa sem estudo, que veio da roça, não conhece nada. E a gente sabe que não é isso,
né? Então, eu acho que a gente precisa realmente problematizar essas questões. Então, de repente, como você trabalha isso? Como que isso é vendido? Que imagem que é passada, né? O Chico Bento, por um outro caminho, ele leva uma identidade caipira para o Brasil todo, falando da criança caipira, né? Mas também a criança que está descalça, é um estereótipo que também a gente precisa aí ter um olhar e um cuidado, né? Na minha opinião, isso devia ser um pouco mais tratado aí com uma certa ponderação. Aí quando você coloca isso na mão de uma criança que está em um outro local e fala, o caipira é assim. Não é, né? Ele está sempre de chapéu, está sempre descalço, com a calça rasgada. Nós não somos assim, né? E eu acho que também, por um outro lado, isso dificulta que você veja pessoas do Vale do Paraíba admitindo, eu sou caipira. E sim, nós somos caipira, né? Mas nós não somos aquele caipira que o Jeca Tatu ou que o Chico Bento vende, né? Então, isso é muito importante. E qual que é a nossa identidade, né? Então precisa... E uma outra questão também, né, como eu falei, tem essa ideia do caipira que veio da roça, mas hoje, né, hoje não, mas assim, o jacariense ou o vale paraibano, se a gente pode falar nessa terminologia, ele não está 100% ligado ao rural, né? Então a gente precisa problematizar e pensar criticamente a respeito desses personagens, com certeza. Para você, Nathalie, como que você faz a leitura desse assunto? Muito parecida com a da Patrícia. Eu acho que é um recorte social da época, mas que é um estereótipo que a gente tem que olhar de uma maneira crítica hoje. Mas eu acredito também que os estudos acadêmicos, assim, a gente está numa onda muito positiva para essas identidades caipiras, assim, digamos. Então, tanto a academia quanto a própria produção de conteúdo hoje valorizando essa questão da cultura popular na internet e tudo mais, ela está rompendo com esses estereótipos, assim. É um olhar social da época que a gente tem que considerar, faz parte de um contexto histórico, né? Mas que sim, hoje a gente está tendo essas ferramentas de romper com esses estereótipos um pouco negativos, assim, e trazer o caipira como um agente social identitário muito forte. Sim, somos caipiras. Sim, o caipira não é uma pessoa que anda com a roupa rasgada. Não, assim, é muito além disso, sabe? No caso do Chico Bento, eu vejo assim até como um processo educacional, não educacional, assim, mas eu acho que inserir esse personagem do rural dentro de uma história em quadrinho com tanto alcance na pedagogia, para as crianças, na literatura infantil, eu acho até bem positivo. E ele tem ali os seus aspectos, mas ele também traz uma história de vida, assim, bem bacana, que eu acho legal as crianças terem acesso. E até ele é inspirado, né, num familiar do próprio autor que viveu na região do Vale do Paraíba, que era uma pessoa que vivia no campo, em Taubaté, pertinho aqui da gente. Então, essa aproximação na literatura infantil eu acho importante também. Claro, com esse olhar crítico e assim, aí também entra, eu acho que aí entra muito essa questão da educação museológica, né, de acessar o museu, né, nesses trabalhos educativos mais voltados para a criança e os trabalhos das instituições de cultura no geral, para que a gente sempre trabalhe a valorização dessa cultura rompendo os estereótipos. Sim, e para a gente encerrar essa edição do TCE, gostaria de ouvir separadamente, né, de cada uma de vocês, a importância da gente manter, da gente preservar as tradições que fazem parte aqui do Vale do Paraíba, sendo a cultura caipira uma delas. Patrícia? Então, Vitor, quando a gente fala de preservação, a gente está falando de direito à cidadania, a gente está falando de direito ao passado. Então, é um direito nosso, né? É um direito das futuras gerações terem acesso a isso, seja no meio virtual, seja presencial, né? Presenciando uma festa, presenciando uma folia. É um direito de todos nós, é a nossa cultura e a nossa identidade.
Então, eu entendo que faz parte também do nosso papel aqui enquanto cidadão, enquanto profissional, a gente garantir esse acesso às pessoas, esse acesso às próximas gerações também. Nathalie? Eu acho que compreender a cultura caipira é compreender a nossa construção social, então vai muito além de algo, um entretenimento, uma cultura em si festiva, assim, é compreender mesmo a nossa construção enquanto sociedade paraibana, brasileira. Então, esse acesso, né, a movimentos que reforcem essa identidade, eles são muito importantes. E sim, essa valorização é muito preciosa e que todas as instituições de cultura tenham esse comprometimento, né, de falar da nossa identidade caipira, Vale Paraibano mais uma vez, e ter essa compreensão do quanto isso atinge a nossa construção social. Com certeza. Patrícia, Nathalie, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que foi um papo muito produtivo, muito bacana, né? Um assunto realmente bem regional. TCA, às vezes a gente traz assuntos que permeiam também, né, a nossa vida aqui em sociedade, mas são de longe, são de fora, né? É algo que alcança às vezes o país inteiro, o mundo todo. E a gente está trazendo um assunto bem regional e a participação de vocês foi completamente assim, eficaz nesse assunto, sabe? Para a gente realmente tirar dúvidas, compreender melhor a importância da cultura caipira aqui na nossa cidade. Então, Patrícia, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Nathalie, muito obrigado também por ter estado aqui conosco. Que agradeço. Bom, agradeço a participação das nossas convidadas, lembrando que você pode fazer sugestões de temas e também reassistir as nossas entrevistas nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.